O sol de Lisboa filtrava-se pelas persianas entreabertas do escritório no Chiado, pintando listras douradas sobre o chão de azulejos antigos, quando Ana ouviu o estalo seco de uma porta batendo com força. Não era o vento do Tejo, nem o eco distante de um elétrico subindo a rua. Era o som de algo se partindo, talvez um copo de vidro, talvez um coração. Ela ergueu os olhos do relatório de contas que revisava pela terceira vez naquela manhã de outono, e lá estava ela, Sofia, a nova estagiária, de pé na entrada da sala de reuniões, com os punhos cerrados e os olhos vermelhos como as cerejas maduras de Sintra. Eu não aguento mais, gritou Sofia, a voz rouca e quando contra as paredes forradas de livros empoeirados. Vocês todos, com suas regras invisíveis, suas olhadelas de lado. Eu sou mais do que isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede que marcava o ritmo lento da cidade eterna. Ana sentiu um arrepio subir pela espinha. Não era só o escândalo iminente que a gelava, mas o modo como os lábios de Sofia tremiam, como se cada palavra fosse uma confissão arrancada a ferros quentes. Naquele instante, o escritório, com seus cheiros de café forte e papel úmido, suas vistas para o castelo de São Jorge, transformou-se num palco onde o destino de duas almas se entrelaçava, sem que nenhuma delas soubesse ainda o quão profundo seria o laço. Ana piscou, tentando absorver a cena. O escritório da editora Luso-Atlântica, aninhado no coração do Chiado, era um refúgio para sonhadores como ela, pilhas de manuscritos inéditos empilhados em cantos esquecidos, posters desbotados de fado de Amália Rodrigues nas paredes e o aroma persistente de pastéis de nata vindos da pastelaria ao lado. Aos 32 anos, Ana era a editora-chefe adjunta, uma mulher de cabelos castanhos ondulados que caíam como as ondas do Atlântico sobre os ombros e olhos verdes que guardavam segredos de noites solitárias em Alfama. Ela viera de Coimbra para Lisboa 10 anos antes, fugindo de uma família que via o mundo em tons de cinza católico, sonhando em dar voz às histórias que o Portugal conservador ainda sussurrava nas sombras. Mas ali, naquele momento, o sonho parecia frágil como um azulejo rachado. Sofia, por outro lado, era um vendaval fresco de 25 anos, recém-saída da Universidade de Lisboa, com a energia de quem ainda acreditava que o mundo podia ser remendado com palavras. Seus cabelos pretos curtos emolduravam um rosto angular, salpicado de sardas como as praias de Cascais ao sol, e seus olhos castanhos carregavam a intensidade de uma gitana de Tavira. Ela chegara há apenas 2 semanas, contratada como assistente editorial, ansiosa para mergulhar no mar de narrativas que a editora publicava, romances de saudade, crônicas de imigrantes, poesia que ecoava o lamento do fado. Mas o que ela não esperava era o peso invisível do ar no escritório, as piadas sussurradas sobre mulheres que se aproximam demais, os olhares enviesados quando ela ria alto demais com os colegas, o chefe, o Sr. Manuel, um homem de bigode grisalho e convicções do século passado, que parecia medir cada gesto dela com uma régua de moral salazarista. O incidente explodira durante a reunião matinal. O Sr. Manuel, com sua voz grave como o sino da sede de Lisboa, anunciara cortes no orçamento. Precisamos de histórias que vendam, não de devaneios emocionais. Nada de excentricidades. Seus olhos pousaram em Sofia, que acabara de propor uma antologia de contos lésbicos inspirados nas musas de Safo, adaptados ao contexto português. Mulheres como as amantes secretas de Santa Engrácia, cujas paixões eram sussurradas nas varandas de Alfama. Excentricidades, repetira Sofia, a voz subindo como uma maré alta. Chama-se diversidade, senhor. Chama-se vida real, como as mulheres que dançam fado em tascas escondidas, amando quem escolhem, não quem lhes impõem. O copo de água que ela tirara contra a parede era o clímax de uma raiva fermentada, raiva pela família em Faro que a deserdara ao saber de sua orientação, raiva pelo namorado falso que usara para encobrir sua verdade, raiva pelo Portugal que, apesar de suas marchas do orgulho em Lisboa, ainda guardava bolsões de silêncio opressivo. Ana levantou-se devagar, o coração batendo como o tambor de um cortejo de São João. Sofia, murmurou, aproximando-se com passos cautelosos, como se andasse sobre conchas quebradas na praia da Ericeira. As outras colegas, a discreta Maria, com seus óculos de armação fina, e a jovial Teresa, que sempre trazia doces de nata, congelaram em seus assentos, os rostos uma mistura de choque e empatia velada. O Sr. Manuel pigarreou, ajustando a gravata. Isso é insubordinação, moça. Pode arrumar suas coisas. Mas Ana, sentindo um fogo antigo acender em seu peito,
o mesmo que a fizera abandonar o noivado arranjado em Coimbra, interveio. Espere, senhor. Deixe-me falar com ela. Ósnia. A porta da sala de reuniões fechou-se com um clique suave, isolando-as do burburinho que recomeçava lá fora. Sofia encostou-se à mesa, os ombros tremendo, lágrimas traçando caminhos salgados por suas bochechas. Porquê? Porque eu sempre estrago tudo? Eu só queria ser vista. Ana hesitou, então estendeu a mão, tocando levemente o braço de Sofia. A pele era quente, como o sol de Évora em agosto, e naquele toque inocente, algo se mexeu no peito de Ana. Uma saudade não de um amor perdido, mas de um que nunca ousara florescer. Você não estragou nada, disse Ana, a voz baixa e ritmada como uma morna açoriana. Você iluminou o que todos aqui fingimos não ver. Em Portugal, sabemos de silêncios, o fado canta-os, os azulejos os pintam em azul melancólico. Mas você canta alto. Isso é coragem, Sofia. Isso é o que precisamos. Sofia ergueu o olhar e, pela primeira vez, Ana viu além da raiva, uma vulnerabilidade profunda, como as grutas de Benagil vistas do mar, escondendo tesouros de luz. Você entende? Ninguém aqui entende. Minha mãe em Faro diz que é fase, meu pai nem olha para mim. E aqui, no trabalho dos meus sonhos. Ana engoliu em seco, recordando suas próprias noites em Lisboa, caminhando sozinha pelo bairro Alto, ouvindo risos de casais que podiam se beijar abertamente, enquanto ela guardava seu segredo como uma carta selada em cera. Eu entendo mais do que pensa, confessou, as palavras escapando como vinho tinto derramado. Eu também carrego isso. Não como um peso, mas como uma chama que aquece nas noites frias de inverno no Tejo. O silêncio entre elas esticou-se como uma corda de viola, vibrando com possibilidades. Sofia limpou o rosto com as costas da mão, um sorriso tímido despontando. Obrigada, Ana. Você é diferente. Como se soubesse o mapa das ruas escondidas de Lisboa. Ana riu baixinho, o som leve como folhas de sobreiro ao vento. Talvez eu saiba. Vamos sair daqui? Um café na brasileira para acalmar os nervos. E amanhã? Amanhã eu luto por essa antologia sua. Juntas? Enquanto desciam as escadas estreitas do prédio antigo, o ar de Lisboa as envolvia, cheiro de mar distante misturado a pão fresco, o rumor de conversas em português cadenciado. Ana sentia o braço de Sofia roçar o seu acidentalmente, e cada toque era uma faísca, não de desejo carnal, mas de uma conexão que prometia curar feridas antigas. Mal sabiam que aquele café seria o primeiro passo de uma jornada que testaria lealdades, revelaria traições e forjaria um amor tão resiliente quanto as muralhas de Óbidos. Os dias seguintes foram um turbilhão de rotina tingida de expectativa. Sofia salva do despedimento graças à intervenção de Ana, que convencera o Sr. Manuel de que Diversidade vende livros, como o sucesso da Casa dos Budas Ditosos, mergulhou no trabalho com fervor renovado. Elas passavam horas revisando manuscritos, rindo de erros tipográficos que soavam como versos de Camões mal recitados, compartilhando almoços de bacalhau à brasa em tascas escondidas numa oraria. Ana contava histórias de sua infância em Coimbra, das romarias onde dançava ao som de concertinas, sonhando com princesas em vez de príncipes. Sofia retrucava com anedotas de Faro, das praias onde nadava nua sob a lua, sentindo a liberdade salgada da liberdade que o Algarve prometia mas nem sempre entregava. Uma tarde chuvosa, enquanto o céu de Lisboa chorava sobre os telhados de telha vermelha, elas se refugiaram na biblioteca da editora, um oásis de silêncio constantes que subiam até o teto abobadado. Leia isso, disse Sofia, empurrando um caderno de anotações para Ana. Eram poemas crus, versos sobre toques roubados em festas de São João, sobre olhares que cruzavam salas lotadas como setas de arco. É sobre nós? Não sobre o que poderia ser. Ana leu em voz alta, a voz embargada pela emoção, e quando terminou, seus olhos se encontraram num instante eterno. É lindo, Sofia. Como o fado de Marisa, dor e beleza entrelaçadas.
Sem palavras, Sofia inclinou-se e seus lábios se roçaram num beijo casto, como o primeiro raio de sol após a tempestade, selando uma promessa silenciosa. Mas o paraíso tem rachaduras. O conflito no escritório fervia sob a superfície. O Sr. Manuel, pressionado por acionistas conservadores de Porto, começou a questionar as iniciativas arriscadas de Ana. Rumores circulavam, Ana e a novata sempre juntas. O que será isso? Teresa, a colega jovial, confidenciou a Ana num sussurro durante o intervalo. Cuidado, minha querida. O Sr. Manuel tem ouvidos em toda parte e uma sobrinha no clero que adora bisbilhotar. Ana assentiu, mas o medo era um intruso indesejado, sussurrando dúvidas como o vento nos ciprestes de um cemitério lisboeta. A antologia de Sofia ganhou forma devagar, como uma escultura de cortiça esculpida à mão em marco de canaveses. Ana dedicava noites inteiras à edição, o laptop iluminando seu pequeno apartamento em Alcântara, com vista para as docas onde outrora partiam caravelas para mundos desconhecidos. Ela imaginava as histórias, uma pescadora de Ericeira que amava a filha do faroleiro, suas noites roubadas ao som das ondas, uma poetisa de Évora que escrevia cartas codificadas em latim para sua musa, escondidas em conventos barrocos. Cada página era um ato de rebeldia, um hino à humanidade que Portugal, com sua história de descobertas e silêncios, tanto precisava ouvir. Sofia florescia ao lado dela. Você me faz acreditar que posso mudar algo, disse certa noite, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, os bancos de ferro forjado testemunhas de confidências antigas. As luzes dos candeeiros tremeluziam como estrelas caídas e o ar carregava o perfume de jasmins noturnos. Ana parou, virando-se para ela. Não sou eu, Sofia. É você, com sua luz. Como o sol sobre as colinas de Monsanto, que ilumina pedras antigas. Elas se abraçaram ali, sob do céu de plátanos, um mundo reduzido a batimentos cardíacos sincronizados. Não era paixão febril, mas um amor maduro, tecido de conversas profundas sobre fado e fé, sobre o peso da tradição e a leveza da aceitação. Contudo, o conflito no escritório escalava como uma maré de equinócio. Durante uma reunião de equipe, o Sr. Manuel jogou o rascunho da antologia sobre a mesa. Isso é um risco, Ana. Nossos leitores são famílias tradicionais, de Trás-os-Montes a Setúbal. Querem histórias de amor puro? Não. Sua mão gesticulou vagamente, o anel de sinete reluzindo como uma acusação. Sofia, sentada ao lado de Ana, sentiu o sangue ferver. Puro? Amor não tem gênero, senhor. É como o vinho do Douro, forte, envelhecido, para todos os paladares. O silêncio foi cortado por um riso abafado de um estagiário homem, que logo se calou sob o olhar fulminante de Maria. Ana intercedeu novamente, a voz firme como as muralhas de Belém. Com todo respeito, senhor, esta antologia pode ser nosso best-seller. Pensa em Memorial do Convento de Saramago, ele misturou história e coração e o mundo aplaudiu. Estamos fazendo o mesmo, honrando Portugal real, com suas sombras e luzes. O Sr. Manuel recuou, mas não sem um aviso velado. Cuidado, Ana. Lealdades antigas importam mais que modismos novos. Naquela noite, Ana confidenciou a Sofia por telefone, a voz trêmula. Ele sabe, Sofia. Sabe de nós. E usa isso como arma. A exposição emocional veio como um fado inesperado. No dia seguinte, Sofia chegou ao escritório com olheiras profundas, o rosto pálido como as falésias de Nazaré. Minha mãe ligou, murmurou para Ana no corredor estreito, onde retratos de escritores passados, essa de Queiroz com seu olhar irónico, pareciam julgar. Ela viu uma foto minha no Instagram, com você no braço, na manifestação do orgulho. Disse que sou uma vergonha para a família, que devo voltar para Faro e curar-me com orações na Sé. Lágrimas brotaram e Ana a puxou para banheiro vazio, trancando a porta. Ai, ai, sussurrou, limpando o rosto de Sofia com um lenço de renda, herança de sua avó Coimbrã. Sua mãe erra, mas ama à sua maneira. Como meu pai, que me mandou rosas no meu aniversário, sem palavras, mas com espinhos cortados. Nós vamos sobreviver a isso. Juntas? Sofia encostou a testa na de Ana, respirando o cheiro dela, lavanda e livros velhos.
juntas, repetiu, e o beijo que se seguiu foi um bálsamo, suave como o toque de uma brisa lentejana. Mas o destino, caprichoso como o clima de Lisboa, reservava uma traição. Teresa, a colega de confiança, fora vista saindo do escritório do Sr. Manuel com um envelope na mão, um bônus por informações valiosas, sussurravam os boatos. Ela, que partilhara doces e segredos, trancara a porta da lealdade por ciúmes velados, Ana prometera uma promoção que nunca veio e Sofia roubara o holofote. A revelação veio numa quinta-feira de névoa, quando o Tejo se vestia de branco como um véu de noiva. Ana recebeu um e-mail anónimo, trechos de conversas gravadas, sua voz confessando amor por Sofia, enviadas ao conselho editorial. O remetente? Um IP rastreável até o computador de Teresa. O coração de Ana partiu-se como uma ânfora romana em ruínas de Milreu. Como ela pôde, soluçou para Sofia naquela noite, num quarto de hotel em Cascais, fugindo da cidade que as traíra. Sofia envolveu nos braços, o mar rugindo lá fora como um cor de apoio. Traição dói como um espinho de alecrim, mas não nos define. Nós definimos nosso caminho. Elas passaram a noite falando, tecendo planos, publicar antologia independentemente, talvez com o apoio de uma pequena casa em Porto, ou crowdfundar como as artistas de street art no Lisboa Factory. O amor delas, testado pelo fogo, emergia mais forte, como o vinho maduro de Colares após um ano ruim. A união inquebrável começava a se forjar nas cinzas da traição. Ana e Sofia decidiram confrontar o veneno de frente. Na segunda-feira seguinte, o escritório zumbia com tensão, como um zumbido de abelhas em colmeias de Ribatejo. Ana, com um vestido azul como o céu de Setúbal, reuniu a equipe na sala principal. Hoje falamos de verdade, anunciou a voz e quando clara. Teresa, seu e-mail chegou a mim. Porquê? A sala prendeu a respiração. Teresa, corada como tomates de Alentejo, gaguejou. Eu só queria proteger a editora. Você e ela. Distraem Ana. E eu mereci aquela promoção. Sofia, ao lado de Ana, interveio com gentileza surpreendente. Proteger? Ou inveja, Teresa? Nós todas lutamos aqui, contra chefes, contra famílias, contra nós mesmas. Por que nos sabotar? Lágrimas correram pelo rosto de Teresa e ela confessou. Filha de um Portugal rural onde o amor era só para procriar, ela invejava a coragem delas, mas o medo a fizera trair. Perdão, murmurou, e Ana, com o coração generoso de quem conhece o perdão das romarias, estendeu a mão. Perdão dado, mas aprenda, amor não rouba espaço, multiplica. O Sr. Manuel, assistindo em silêncio, pigarreou. Talvez eu tenha sido rígido demais. Vamos tentar a antologia. Em pequena escala. A jornada da colega transformava-se em lição coletiva. Sofia e Ana, agora inseparáveis como as torres de Belém e o mosteiro ao lado, mergulharam na produção. Elas viajaram para o Alentejo em busca de autoras locais, uma viúva em Évora que escrevia sobre sua juventude lésbica nos anos 70, sob a ditadura, uma jovem de Beja que compunha canções de amor proibido ao violão. Cada encontro era uma tapeçaria de emoções, risos compartilhados sobre vinhos de reguengos, lágrimas por histórias de exílio emocional. Você me ensina a ser vulnerável, disse Sofia a Ana numa noite estrelada em Monsaraz, as planícies estendendo-se como um manto infinito. Ana sorriu, traçando o contorno do rosto dela à luz da fogueira, e você me ensina a ser ousada, como as caravelas que zarparam daqui. O CAO Trau irrompeu na véspera do lançamento da antologia, num evento no Lisboa Factory, o epicentro criativo de Alcântara, com suas naves industriais recicladas em galerias de arte e bares de ginginha. O livro Saudações Lésbicas, Vozes de Portugal, chegara às prateleiras com tiragem modesta, mas o burburinho era grande, convidadas de todo o país, de Braga a Lagos, com leituras de fado adaptada ao tema. Sofia, nervosa, ajustava o microfone no palco improvisado, enquanto Ana circulava entre o público, o coração inchado de orgulho. Então, o desastre. O Sr. Manuel apareceu, não sozinho, mas com um grupo de investidores de Porto, rostos severos como inquisidores. Pare com isso agora, trovejou ele, arrancando o microfone de uma autora que lia um poema sobre toques em sombras de conventos. Isso mancha nossa reputação. Ana, você me traiu.
A multidão murmurou, celulares erguidos como espadas. Sofia correu ao palco, protegendo a autora. Traição? Você nos força a nos esconder, senhor. Isso é Portugal, terra de exploradores, não de covardes. Ana subiu, o palco tremendo sob seus pés como a ponte 25 de Abril ao vento. Manuel, escute, implorou, voz quebrada mas firme. Você construiu esta editora sobre histórias de coragem, Colombo, Vasco da Gama. Por que parar agora? Nosso amor, nossa verdade, é a próxima grande descoberta. O silêncio foi palpável, quebrado apenas pelo choro distante de uma criança no público. Um investidor, um homem de barba grisalha, aproximou-se. Deixas falar. Eu vim de Vila Real, onde ainda se casam por tradição. Mas isso me faz questionar. Aplausos esparsos cresceram, como ondas em Sagres. Mas a traição final veio de onde menos esperavam, o próprio passado de Ana. Sua mãe, vinda de Coimbra de surpresa, irrompeu na multidão, o rosário tilintando como algemas. Ana Maria. O que é isso? Eu criei você para a honra, não para pecado. A palavra ecoou, congelando o ar. Sofia viu Ana encolher-se, como uma flor sob geada, e o coração dela partiu. Senhora, disse Sofia, aproximando-se com respeito, sua filha é honra pura. Ela me salvou, nos salvou todas. Veja o livro, é sobre amor, como o seu por ela. A mãe de Ana, olhos úmidos como Douro em cheia, folheou um exemplar, versos de redenção, de mães que, no fim, abençoavam. Eu não entendo tudo, admitiu, mas te amo, filha. Sempre. O evento prosseguiu em catarse coletiva, leituras emocionadas, abraços entre estranhas, um fado tocado por uma artista de Coimbra que cantava de amores não ditos. Ana e Sofia, de mãos dadas nos bastidores, sentiram um clímax ceder uma paz profunda, como repouso após uma procissão de Corpus Christi. A exposição emocional estendia-se além do palco. Nos dias seguintes, a antologia vendeu-se como pão quente em Belém, resenhas no público elogiando sua humanidade crua e quando a alma portuguesa. Mas o preço da visibilidade era alto, e-mails de ódio de cantos obscuros do país, chamando-as de degeneradas, olhares de vizinhos em Alcântara que antes sorriam agora desviavam. Sofia, mais jovem e impulsiva, lutava com a vulnerabilidade. E se perdermos tudo? O emprego, a família. Nós? Ana, em noites de insônia no apartamento dela, com vista para o Cristo Rei bendizendo o rio, respondia com histórias. Lembra de Sofia de Melbreiner? Ela amou em silêncio, mas sua poesia gritou. Nós gritamos agora e o mundo ouve. A união delas aprofundava-se em rituais cotidianos, impregnados de cultura portuguesa. Aos domingos, passeavam pelo mercado da Ribeira, provando queijos de azeitão e conversando sobre o futuro, talvez uma editora própria, em Porto, perto dos vinhos que curam almas. Sofia aprendeu a cozinhar caldeirada à moda de Setúbal com Ana, rindo quando o peixe queimava, os beijos temperados com alho e cominho. Você é minha casa, murmurava Sofia, encostada ao peito de Ana, ouvindo o coração bater como de um tambor em festas de Ourique. Contudo, um novo conflito surgiu, o ciúme sutil de Maria, a colega discreta, que nutria uma paixão não declarada por Ana há anos. Durante uma revisão noturna, Maria deixou escapar. Você mudou, Ana. Antes, éramos nós duas contra o mundo. Agora é ela. A ferida abriu-se, e Ana, dividida, confidenciou a Sofia. Maria foi minha primeira confidente aqui. Sinto culpa. Sofia, com sabedoria além dos anos, sugeriu, converse. Amor não é posse, é partilha, como o pão santo na Páscoa. O confronto com Maria aconteceu num café em Belém, pastéis de nata esfriando entre elas. Eu te amava, Ana, admitiu Maria, voz trêmula como folhas de oliveira. Mas ver você feliz. Dói, mas cura. Elas choraram, abraçaram-se como irmãs em romaria, e Maria tornou-se aliada, ilustrando a antologia com desenhos de azulejos que simbolizavam uniões secretas. O ápice emocional veio numa viagem a Sintra, refúgio romântico de reis e poetas.
Sob a chuva mansa que regava os palácios de conto de fadas, Ana e Sofia subiram ao castelo dos Mouros, as muralhas e quando confissões. Eu te amo, disse Ana pela primeira vez, as palavras libertas como pombas na sé de Lisboa. Não como amiga, mas como alma gêmea, profunda, eterna. Sofia, lágrimas misturadas à chuva, respondeu, e eu a ti, como o mar ama a costa, feroz, mas gentil. Elas se beijaram sob um arco gótico, o mundo dissolvendo-se em névoa, selando um pacto inquebrável. De volta a Lisboa, a traição de Teresa ressurgia em forma de sabotagem, ela vazara rascunhos para um concorrente que planejava uma cópia barata. O Sr. Manuel, enfurecido, demitiu-a, mas o dano estava feito, prazos apertados, estresse acumulado. Ana e Sofia trabalharam incansavelmente, noites em claro com café e fado ao fundo, transformando a dor em combustível. A jornada da colega atingia seu zénite numa conferência literária em Coimbra, terra natal de Ana. O auditório da universidade, com suas paredes de pedra que viram o nascimento de reis, lotava-se de acadêmicos e curiosos. Sofia, como moderadora, introduziu a antologia com paixão. Estas histórias não são ficção, são o pulso de Portugal, batendo em ritmos de saudade e esperança. Ana leu um trecho seu, inédito, um conto sobre duas mulheres em romaria, encontrando-se no labirinto de velas acesas, suas mãos unidas em oração profana. O público aplaudiu, mas o conflito irrompeu no coquetel pós-evento. Um professor conservador, eco de vozes antigas, confrontou-as. Isso promove desordem moral. Portugal é católico, não hedonista. Sofia rebateu, hedonista? É humano, senhor. Como os sonetos de Camões, cheios de amores impossíveis. Ana, sentindo o peso da terra natal, vacilou, mas o apoio de sua mãe, que viajara de comboio, o rosário agora um colar de pérolas simbólicas, a fortaleceu. Deixe-os falar, filha. Você é minha maior história. A traição final, porém, veio de dentro. Sofia recebeu uma oferta de uma editora em Londres, tentadora com salário alto e liberdade total. É uma chance, Ana. Para nós duas. Mas Ana, enraizada em Lisboa como uma oliveira milenar, hesitou, e nossa luta aqui? Abandonamos agora? A discussão que se seguiu foi tempestuosa, como nortada no Cabo da Roca, acusações de egoísmo, medos de perda, lágrimas que lavavam feridas. Eu tenho pavor de te perder para o mundo, confessou Ana. Sofia, abraçando-a sob as estrelas de Coimbra, o mundo é grande, mas meu coração é teu ancoradouro. Elas decidiram ficar, recusando a oferta, optando pela união sobre a ambição. De volta à capital, o escritório transformara-se. O Sr. Manuel, tocado pela resiliência delas, promovia Ana a chefe e a antologia virava série, com volumes sobre amores trans e quer no Alentejo rural. A exposição emocional culminou numa noite de fado privado, num tasco em Alfama. Sofia cantou uma morna adaptada, voz rouca de emoção. No Tejo das Saudades, encontrei-te, amor que não se explica, só se vive. Ana, olhos brilhantes, juntou-se em harmonia, o público de locais aplaudindo como em festas de Santo António. Ali, entre guitarras e violas, elas eram invencíveis. O desfecho da jornada era humanamente perfeito, não um final de conto de fadas, mas de vida real, com suas imperfeições tecidas como rendas de peniche. Meses após o lançamento, a editora prosperava, com eventos mensais de leitura quer no Chiado, atraindo jovens de todo Portugal, de Évora a Viana do Castelo, que encontravam nela espelhos de suas próprias lutas. Teresa, redimida, trabalhava como voluntária em associações LGBT em Setúbal, transformando sua traição em advocacy. Maria ilustrava um novo livro de Sofia, uma coleção de poemas sobre resiliência, inspirados em azulejos de conventos onde freiras amavam em segredo. Ana e Sofia compraram um apartamento modesto em Graça, com varanda para o castelo e o Tejo, onde plantaram jasmins e oliveiras em vasos. Suas noites eram de conversas à luz de velas, cozinhando cataplana e debatendo Saramago versus Pessoa. O amor delas amadurecia, beijos matinais como café fresco, mãos entrelaçadas em passeios pelo Rocio, silêncios confortáveis como repouso após um fado chorado.
Não sem conflitos, discussões sobre carreiras, visitas familiares tensas, mas cada um fortalecia o laço, como raízes de sobreiros em solos áridos. Numa primavera florida, com o aroma de laranjeiras em bloom no ar de Lisboa, elas celebraram o primeiro aniversário da antologia com uma viagem a Faro, terra de Sofia. A mãe dela, outrora rígida como falésias do Algarve, prepara um banquete de cataplana e amêijoas, os olhos suavizados pela neta imaginária que um dia viria, adotada, talvez, de um orfanato em Beja. Vocês me ensinaram a ver além do rosário, disse ela, brindando com vinho de lagoa. O pai de Sofia, taciturno pescador, apertou a mão de Ana. Cuide dela, como o mar cuida das praias. De volta, sob o céu estrelado de Lisboa, Ana e Sofia sentaram-se na varanda, o rio refletindo luzes como memórias. Nossa jornada não acaba, murmurou Sofia, cabeça no ombro de Ana. É como Portugal, camadas de história, sempre evoluindo. Ana beijou sua testa, o gesto terno como uma bênção franciscana, e nós, inquebráveis, navegamos juntas. Para sempre. Assim, no tecido da vida portuguesa, entre fados e festas, silêncios e canções, o conflito se dissolveu em harmonia, a exposição em aceitação, a união em legado. Uma história não de finais felizes perfeitos, mas de humanos que, amando autenticamente, tecem um mundo um pouco mais luminoso. Fim.